Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Quem está feliz na presença de Deus, dá glória para Deus. Bota a boca para a boca, glória. Quem está feliz na presença de Deus, dá glória para Deus. Muito feliz de estar mais uma vez na casa do Senhor para adorar e exaltar o nome dele. Desde já queria agradecer pela oportunidade, primeiramente a Deus, ao pastor Adilson, que me confiou essa oportunidade, uma grande privilégio, uma responsabilidade muito grande de pregar e apregoar a palavra de Deus. E tem uma coisa para mim, que eu nasci, vou viver e vou morrer falando somente de um nome, que é o nome de Jesus, e é sobre ele que eu quero falar para vós nessa noite. Então eu peço que a igreja, quem tem sua Bíblia Sagrada, abra junto comigo no livro de Romanos, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 33, que tem como seu título A Maravilha Sabedoria dos Desígnios Divinos. Romanos capítulo 11, a partir do verso de número 33. Quem achou, diga, eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Quem não achou, diga, me espera que eu vou também. Me espera que eu vou também. Creio que todos acharam. Não achei não. Eu vou estar lendo para ganharmos tempo. Romanos capítulo 3, no versículo 32. Ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Meus irmãos, eu vou estar repetindo esse versículo 36, mas eu peço que você me ajude, por favor, por gentileza. E quando a ele, pois, a glória eternamente, todos respondam com um amém bem forte para confirmar essa palavra poderosa. Por favor. Vou estar lendo o versículo 33. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A igreja pode se assentar? Somente até aqui. Glória a Deus. É o seguinte, esse versículo aqui é um versículo extremamente conhecido, principalmente para aqueles que são amantes da palavra do Senhor e para aqueles que gostam de Bíblia. E creio eu que até aqueles que não são e não estão na presença, que não são cristãos, acredito que até essas pessoas conhecem esse versículo. E com isso, nós já começamos a entender que versículo poderoso é esse. Paulo, ele escreve o livro de Romanos, e ele escreve isso no capítulo 11. E para nós entendermos bem, devemos entender como que Paulo escreve o capítulo 11. Paulo, ele descreve o capítulo 11 como a salvação do povo de Israel. E esse capítulo 11 é dividido em 3 partes. A primeira parte é o remanescente de Israel, usando os ramos exertados. A segunda parte é que todo Israel será salvo. E o final desse capítulo é uma adoração sincera ao Senhor, que foi o que acabamos de ler nesse exato momento. Quem tem a Bíblia Sagrada pode me acompanhar se quiser. E eu acho que é bem melhor vocês me acompanharem se vocês quiserem. No versículo 11 do versículo 1 até o versículo 10, no capítulo 11 de Romanos, Paulo, ele vai falar sobre o remanescente de Israel. O remanescente de Israel, mas devemos entender, quem nasce em Israel não é automaticamente salvo, mas é salvo aquele que crê em Jesus. E aqueles que não creem em Jesus são endurecidos. Tanto que no versículo 7 diz: que diremos, pois, o que Israel busca? Isso não conseguiu, mas a eleição os alcançou, e os mais foram endurecidos. Os remanescentes de Israel. A Bíblia aqui está falando sobre o remanescente, e Paulo está falando sobre o remanescente. E como eu falei, o remanescente de Israel não tem o sentido de que todo Israel será salvo porque nasceu Israel. Muito pelo contrário. Por quê? Todos nós sabemos que o povo de Jerusalém, o povo ali de Judá, os judeus basicamente, não acreditam na pessoa de Jesus Cristo e que Jesus Cristo foi o Messias. Na verdade, eles até acreditam na pessoa, acreditam mais que ele é um profeta na qual igual aos outros, e não veem ele como Messias, porque os judeus, eles acreditam que o Messias vai vir com poder, com riqueza, com um grande governo para reinar sobre eles, e não creram quando o Messias fez uma entrada triunfal maravilhosa em Jerusalém, quando entrou em cima de uma jumentinha. E o que acontece aqui? Devemos entender
que o remanescente é aquele que é salvo. Mas qual que é o sentido de remanescente? O sentido, o significado, o conceito de remanescente é aquilo que sobra. É isso que eu acho muito interessante, porque Jesus Cristo veio para as ovelhas perdidas de Israel. Jesus Cristo veio para salvar a nação de Israel. Mas só vai ser salvo aqueles que são remanescentes. Mas qual é o conceito e o significado? É aquilo que sobra. Por isso que eu fiquei imaginando muito bem. Porque toda Israel era para ser salva. Mas só sobrou e só foi salvo aqueles que sobraram. Meu irmão, vocês têm que entender muito bem que sobrar aqui nesse conceito não é sentido de fraqueza ou de desprezo, mas é sentido de, como é que posso dizer a palavra? Não é sentido de fraqueza ou desprezo, mas é sentido de resistência. O sentido de sobrar aqui não é sentido de fraqueza, porque muitos podem pensar, nossa, ele sobrou, ele é fraco, ele sobrou, ele é desprezado. Mas nesse conceito aqui, o sobrar não é de fraqueza, mas sim de resistência. Porque, meu irmão, no caminho de Deus, no caminho de Jesus Cristo é um caminho estreito, todos nós sabemos. Então, pelo fato de ser um caminho estreito, só sobra aquele que é resistente. Quem é fraco não fica de pé. Quem é covarde não prossegue na frente. Quem não tem coragem, esse não consegue chegar até a glória eterna. Por isso que aqui está falando, aquilo que sobra, porque o céu não é para qualquer um, mas sim para aqueles que vão restar e vão ser resistentes até Jesus Cristo voltar para buscar sobre eles. Então devemos entender bem, o sentido de remanescente é aquilo que sobra. Aqueles que sobraram e creram em Jesus Cristo são salvos. Aqueles que restaram e não creram são endurecidos, vão se bater de frente com Jesus no juízo final. Por isso que aqui devemos entender, o remanescente de Israel é aquilo que sobra, aqueles que sobrarem. Meu irmão, não importa se você vai ficar sua vida toda no Evangelho, não importa se você vai ficar sua vida toda caminhando, não importa se você vai ficar sua vida toda servindo a Jesus, se no último dia, um dia antes da trombeta tocar, se você desistir e você não sobrar e ser resistente, você não vai subir no suor da trombeta. Por isso que aqui devemos entender, só vai sobrar aqui, só vai subir e ser salvo aqueles que sobrarem. Mas o sentido de sobrar não significa que eu vou ser fraco, que eu sou desprezado, mas sim que eu sou resistente e consegui combater o bom combate, como Paulo diz. Então aqui nós entendemos como no versículo 1 até o versículo 10, aqui está falando, Paulo está falando sobre o remanescente de Israel. E do versículo de número 11 até o versículo de número 24, Paulo vai falar sobre os ramos exertados. Aqui Paulo ele nos dá um conselho para nós não nos vangloriarmos e não nos exaltarmos. Por quê? Porque os ramos exertados, quem plantou foi Jesus Cristo. E não fomos nós mesmos que nos autoplantamos, mas foi Jesus. Então com isso Paulo está falando que nós não devemos nos vangloriar por ser ramos, não devemos nos exaltar por ser ramos. E também Paulo fala do versículo 25 até o verso de número 32, que Paulo fala que toda Israel será salva. E no final do verso de número 33 até o verso de número 36, Paulo está falando sobre o hino de adoração a Deus, que foi o hino que nós acabamos de falar e que eu acabei de ler. E para nós entendermos o conceito aqui, porque aqui está falando da profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem pois conheceu a mente do Senhor, ou quem deu a ele para que ele fosse restituído. Esse versículo de número 35 ficou martelando na minha mente, ficou guardado e me chamou muita atenção, ficou preso no meu coração. Por quê? Paulo faz uma pergunta, no versículo 35, ou quem deu a ele para que ele venha a ser restituído? Meus irmãos, eu peço que você venha atenção para você entender o que eu quero explicar. Quem foi que deu a Deus para que ele fosse restituído? Dependendo da tradução, pode estar escrito quem primeiro deu a ele para que ele fosse recompensado. Restituído e recompensado. Então podemos analisar, quem deu primeiro a ele? Meu irmão, se eu for entregar algo para Deus, com certeza a minha recompensa vai ser algo ruim. Tanto é por quê? Porque a minha natureza é pecaminosa. A minha natureza é natureza de pecado. Então, qualquer coisa que eu entregar para Deus, isso vai me trazer uma recompensa ruim. Tanto é que, desde quando Adão comeu o fruto e trouxe o pecado para o mundo, ia trazer uma recompensa muito ruim, que era da condenação do mundo, que era da condenação de todos nós. Mas devemos entender que eu não entreguei nada para Deus para que eu fosse recompensado, mas mesmo assim eu recebi uma recompensa. Mas aí eu fico pensando, se eu não entreguei nada para Deus, como que eu recebi uma recompensa? Devemos entender, aqui está falando sentido e significado de restituído.
O sentido e significado de restituído está falando acerca de devolver aquilo que foi emprestado, ou devolver aquilo que foi tomado, devolver aquilo que foi dado. Então, se eu não dei nada para Deus, como é que eu vou ser restituído? Se eu não entreguei nada para Deus, como que eu vou ter a minha restituição? Para eu ter uma restituição, alguém tem que entregar algo. Eu não consegui entregar nada, eu não posso entregar nada. Se eu entregasse algo, eu estaria morto agora, 7 palmos abaixo da terra. Então, quem que entregou para que eu recebesse? Aí a resposta está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu e entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meu irmão, tudo que eu entregar para Deus, nada vai chegar ao nível da recompensa que eu recebi. Que recompensa foi essa, Kaique? A recompensa da salvação. Meu irmão, eu posso ter a melhor oratória, posso ter a melhor homilética, a melhor hermenêutica, posso ter a melhor exegese, eu posso ter a melhor harmonia ao tocar algum instrumento, posso ter o melhor dom e a melhor técnica vocal para cantar algum louvor, mas nada que eu possa fazer vai chegar no nível da recompensa da salvação que eu recebi. Por que, Kaique? É porque para que eu pudesse receber uma recompensa perfeita, eu teve que ter uma entrega perfeita. Meu irmão, tem quem prega para receber aplauso, mas eu não prego porque eu quero receber, eu prego porque eu já recebi. Tem quem prega para receber aplauso, mas eu prego porque eu recebi um dia de maravilhoso, a minha salvação. Tem quem toca para receber reconhecimento, mas eu creio que aqui tem gente que toca porque já recebeu de mais precioso a sua salvação. Tem quem canta para receber elogio, mas eu acredito e tenho fé que aqui dentro dessa igreja tem pessoas que cantam e fazem obra não para receber elogio, não para receber aplauso, não para receber reconhecimento, mas sim porque já recebeu o que tinha de mais precioso, que é a salvação mediante a Cristo Jesus. Preste muita atenção. Eu não entreguei nada para que eu pudesse receber, mas mesmo assim eu recebi, porque Deus entregou seu Filho. E para ter uma entrega perfeita, para eu ter uma recompensa perfeita, que é a recompensa da salvação, teve que ter uma entrega perfeita, que foi a entrega do Filho de Deus, lá na cruz do Calvário, quando ele se sacrificou por nós, e no terceiro dia ele ressuscitou. Mas uma coisa que me chama muita atenção é o quê? É que a palavra restituído e restituição tem outro significado. Qual é o significado? De refazer ou readquirir. Aqui eu tenho um inverso em outro contexto e outro sentido. Se a palavra restituído e restituição tem o significado de refazer e restituir, quer dizer que quando eu fui restituído e quando eu tive minha restituição, Deus ele refez algo. O que Deus refez? Lá no Éden, em Gênesis capítulo 3, Adão e Eva, vai falar sobre esse casal, que Eva foi manipulada pela serpente e consequentemente comeu fruto que não era para comer, fez o seu marido Adão comer e com isso trouxe o pecado para o mundo. Então aqui eu fico pensando, eu recebi minha restituição. Quando eu fui restituído, Deus refez. O que Deus refez? Deus refez o erro e transformou em acerto. Então ele pegou o erro de Adão e transformou em acerto. Meu irmão, aqui eu acho isso aqui muito lindo. Por quê? É porque quando eu recebi minha restituição, Deus transformou o erro e fez em acerto. Por quê? O erro estava me levando para a condenação, mas o acerto de Deus me levou para a salvação. Meu irmão, eu acho isso aqui tão lindo. É porque esse contexto se concretiza e eu vejo que se concretizou o que Paulo falou em Romanos capítulo 5, a partir do verso 17. Paulo falou: se pela ofensa de um e mediante a um só reinou o pecado, eternamente reinou o pecado, e com isso bem maior é aquele que recebe a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão mediante ao só, a saber, Cristo Jesus. Pois assim como por uma só ofensa reinou o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, pela graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Por quê? Porque pela desobediência de Adão trouxe e transformou homens em muitos pecadores, mas pela obediência de que foi Jesus Cristo, muitos se tornaram justos. Depois se tu não pegar isso aqui, eu vou embora. Em Romanos 5, no versículo 20, a Bíblia fala: e eis que sobreveio a justiça para avultar a ofensa, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que pela mesma forma que o pecado reinou pela morte, assim também em nossa graça, mediante a
assento de um na cruz do Calvário, Jesus Cristo. Se você está vivo aqui, não é porque tua mãe te gerou, não é porque teu pai te fez, não, mas foi porque Jesus Cristo foi crucificado na cruz do Calvário. Meu irmão, para que eu recebesse uma recompensa perfeita, Deus ele teve que fazer uma entrega perfeita. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça, mediante a Cristo Jesus. O pecado abundou em Adão, mas o pecado, por ter abundado em Adão, superabundou a graça no segundo Adão, que foi Jesus Cristo. E com isso nós conseguimos entender a salvação veio mediante Jesus Cristo, e ele pegou um erro e transformou em acerto. Jesus ele é tão maravilhoso que ele veio para a terra, pisou nessa terra e sofreu tanta coisa pela gente. Foi humilhado, chicoteado, espancado, mas mesmo assim ele se entregou na cruz do Calvário e foi até o último instante suspiro de vida pendurado naquela cruz, para que nós pudéssemos ter a nossa salvação. Meus irmãos, uma coisa que eu acho muito linda é o quê? É que Jesus ele pode trabalhar em vários setores na nossa vida. Que setor é esse? Primeiro, Jesus ele é o nosso Salvador. Quando nós reconhecemos isso, entendemos que ele é o nosso Salvador. E é fases, eu vejo que é fases. Por quê? Primeiro Jesus se torna o nosso Salvador, e depois Jesus se torna o nosso pastor. Porque primeiro Deus salva para depois cuidar. E com isso, que nem Davi diz em Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Creio eu que todo mundo conhece esse versículo. Acredito que é um dos versículos mais citados da história. Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi reconhece que Deus é o pastor dele. E Jesus primeiro se torna Salvador porque salva, e depois se torna pastor porque cuida. E um capítulo que vai falar sobre Jesus sendo pastor é o capítulo 10 de João. João, no seu capítulo 10, vai falar sobre Jesus, o bom pastor. Primeiro, no versículo 1 até o versículo 7 de João 10, Jesus ele vai falar uma parábola para o povo na qual ele estava ensinando e falando. E ele fala que aquele que sobe pelas laterais dos currais das ovelhas não entra pela porta, esse é ladrão e salteador. Porém, aquele que entra pela porta e o porteiro abre, esse é o pastor. Ele chama as ovelhas, as suas ovelhas reconhecem a voz do seu pastor, e o pastor ele pega, toma a frente das ovelhas, e as ovelhas seguem ele. Porém, aquele que pula os muros e entra pelo lado do curral, esse é ladrão e salteador. Mas Jesus ele explicou essa parábola e o povo eles não conseguiram entender essa parábola na qual Jesus explicou. E a partir do versículo de número 8, Jesus ele reexplica essa parábola, só que de uma forma melhorada. E Jesus diz a partir do versículo de número 9, Jesus diz: eis que eu sou a porta das ovelhas. Qualquer um que entrar por mim, ele se achará alimento e também achará pastagem e também achará salvação. Mas uma coisa que me chama muita atenção é porque no versículo 9, Jesus ele reexplicando, ele afirma: eu sou a porta das ovelhas. Mas no versículo 2, Jesus fala: quando aquele que entra pela porta das ovelhas, esse é o bom pastor, esse é o pastor das ovelhas. Uma coisa que ficou na minha mente é porque primeiro Jesus falou que o pastor tinha que entrar pelas ovelhas, que a pastor tinha que entrar pela porta do curral das ovelhas. Isso ficou entrando na minha mente. Por quê? Porque primeiro ele fala que o pastor tem que entrar pela porta do curral. Aqui nós estamos entendendo que, remetendo que o pastor é o próprio Jesus Cristo. Então, melhorando para vocês entenderem, Jesus diz que o pastor, ou seja, que Jesus tem que entrar pela porta do curral das ovelhas. Mas no versículo 9, Jesus diz que ele é a porta das ovelhas. Mas aí eu fiquei pensando, se Jesus tem que entrar pela porta do curral, como que ele automaticamente também é a porta das ovelhas? Aí que eu comecei a entender. É porque primeiro Jesus tem que entrar pela porta, para depois Jesus se tornar a porta. Em Apocalipse 3:20 fala: eis que estou à porta e bato. Aí então nós entendemos muito bem. Primeiro nós abrimos a porta para Jesus entrar, e depois Jesus se torna a porta em nossa vida. Mas então, pensando muito bem aqui, qual é o sentido e significado de porta? Tem muito sentido, mas um dos sentidos é o que? É acesso. Então primeiro, aqui eu penso muito bem, primeiro Jesus tem acesso, para depois Jesus se tornar o próprio acesso. Mas então, como que isso vai funcionar? Meu irmão, é muito simples. Por quê? Foi através de Jesus que eu consegui ter acesso para a minha salvação. Foi através de Jesus que eu consegui ter acesso para receber a cura. Foi através de Jesus que eu consegui ter
acesso para a minha libertação. Foi através de Jesus que eu consegui ter acesso para chegar até a graça. Foi através de Jesus que eu consegui ter acesso para sair do lamaçal do pecado, para sair do vício, para sair da pornografia, para sair da prostituição. Foi através de Jesus, não foi através de ninguém, não foi através de homem, foi através de Jesus. Quando eu dei a porta de acesso da minha vida, Jesus se tornou a porta de acesso da minha vida. Meu irmão, então eu peço por gentileza, eu peço que você me ajude, cada mão do irmão do seu lado aí, por gentileza. Cada mão desse crente aí, por favor, chacoalha a mão desse crente aí que está desligado, chacoalha a mão dele, fala para ele, Jesus. Não, fala com vontade porque você está vivo. Fala, Jesus é a porta de acesso da sua vida. Não, repete isso para ele porque eu acho que ele vai entender. Fala, Jesus é a porta de acesso da sua vida. Foi através de Jesus que você chegou aqui à cura. Foi através de Jesus que você conseguiu a nossa graça. Foi através de Jesus que você alcançou a salvação. Foi através de Jesus que você alcançou a libertação. É através de Jesus que você vai conseguir crescer e conseguir ter aquela recompensa e aquela causa difícil de ser resolvida. É através de Jesus, meu irmão. Meu irmão tem que entender, a tua casa vai ser salva através de Jesus. Tua família vai ser salva através de Jesus. O teu parente vai ser salvo através de Jesus. Os teus amigos vão ser salvos através de Jesus. Todos vão te conhecer por quê? Por causa de Jesus. Muitos vão ver e pensar que você é diferente. Por quê, Adriano? Por causa de Jesus. Muitos vão entender e ver que você mudou a roupa, mudou a vestimenta, mudou o jeito de falar, mudou o jeito de se comportar, mudou o jeito de agir. Por que, Kaique? É por causa de Jesus. Tudo em nossa vida é por causa de Jesus. Não tem nada que a gente possa fazer, meu irmão, que venha sair do controle dele. Meus irmãos, a nossa vida está no controle dele. A nossa vida, nós alcançamos tudo por causa de Jesus. Ele é o acesso da nossa vida. Devemos entender que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, não devemos nos preocupar com as demais coisas. Dificuldade vai ter, guerra vai ter, a tribulação vai vir. Mas devemos entender que vai acontecer, igual Paulo diz em Romanos 5,5, que a tribulação produz experiência, experiência produz perseverança, e a perseverança produz a esperança. Meus irmãos, a caminhada com Jesus não é uma caminhada fácil, é uma caminhada de guerra, dificuldade, tribulação, mas você pode ter certeza que mesmo sendo uma caminhada difícil, lá na frente nós vamos ter a esperança na vinda do Filho do Homem, a esperança na vinda de Jesus Cristo. Meu irmão, devemos entender isso, que Jesus, Ele veio para nos salvar, para libertar aqueles que estão cativos. Eu estou aqui pregando a palavra dele porque eu recebi uma recompensa que eu não entreguei nada para ter, mas Deus que entregou para que eu pudesse receber. Devemos entender, e eu entendo muito bem, que eu estou pregando aqui por causa da misericórdia e da graça de Deus. Se não fosse isso, eu não estaria aqui. Como eu faria, eu estaria 7 palmos debaixo da terra. E automaticamente, devemos entender uma coisa: a palavra de Jesus ela tem que ser pregada, porque da mesma forma que que eu alcancei Jesus e Jesus me alcançou, devemos entender que Jesus tem que me usar para que Jesus venha alcançar outras pessoas. Deus tem que me usar para que da mesma forma que Jesus me achou e Jesus me alcançou, Jesus venha alcançar e achar outras pessoas. Meus irmãos, prestem muita atenção. Essa palavra que é a pregação de Jesus, que falar sobre a pessoa de Jesus, a Bíblia toda aponta para Jesus Cristo. A Bíblia toda fala sobre Jesus Cristo. Devemos pregar sobre Jesus Cristo e falar sobre Jesus Cristo. Por quê? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 18, a Bíblia fala: a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Mas aí também tem o quê? Eu lembro que tem uma passagem no versículo que fala em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, que fala: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio para o mundo para salvar todos os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas aí eu fico pensando e remetendo essas duas palavras, nesses dois contextos e esses dois versículos, porque um versículo está falando que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. E outro versículo está falando que a palavra é fiel. Fiel é esta palavra, e essa palavra é digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. A mensagem da cruz é a mensagem de que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Então esses dois contextos, esses dois versículos se conectam.
que para os loucos, para aqueles que estão perdidos, é loucura. Para os que são salvos, é poder de Deus. E no outro versículo está falando que essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Mas é isso que eu analisei e pensei. Por quê? As pessoas acham loucura eu renunciar a minha vida para seguir a Jesus. Elas já são loucura eu renunciar a minha vontade para seguir a Jesus. Acham loucura eu renunciar a minha juventude para seguir a Jesus. Muitos daqueles que estão perdidos acham loucura eu largar tudo que eu fazia antes de errado para seguir a Jesus. Mas eu só reconheço que não é loucura, mas sim poder de Deus. E no versículo de Timóteo está falando que fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Eu conectei esses dois versículos e eu segui a conclusão. Porque aqueles que estão perdidos, eles até acham loucura a mensagem da cruz. Aqueles que estão lá fora até acham maluquice a mensagem da cruz. Aqueles que estão lá fora até chamam pessoas e crentes de doido por causa da mensagem da cruz. Mas é isso que eu imaginei conectando dois versículos. É porque aqueles que estão perdidos acham loucura, mas vai chegar um dia que eles vão ter que aceitar. Mas como isso, Kaique? Não, eles não vão ter que aceitar Jesus para ser salvo, mas eles vão ter que aceitar que essa palavra é verdadeira. Eles não vão ter que aceitar Jesus que vão ser salvos, porque vai chegar um dia que não vai poder mais ter essa oportunidade de aceitação. Mas nesse dia vai ter outro tipo de aceitação. Que aceitação é essa? Não é a aceitação de Jesus que você vai ser salvo. Não é para você aceitar Jesus que você vai conseguir a salvação, mas é para você aceitar que a palavra que foi pregada para você, a palavra que foi falada para você, a palavra que foi proclamada para você não era loucura, mas era verdade. Quando você vê a igreja sumir de repente, quando você vê as igrejas todas fechadas sem nenhum culto, quando você vê a igreja toda fechada e não tem nenhum culto de doutrina, nenhum culto de libertação, nenhuma consagração, nenhum culto de louvor e adoração, nenhuma escola bíblica dominical, quando você vê isso, você vai ver que a mensagem da cruz não era loucura, mas era verdade. Que a mensagem da cruz não era loucura, mas era verdade. Porque vocês vão ver que a mensagem da cruz... Vai chegar um certo dia, um certo tempo, que Jesus Cristo vai voltar. E muitos não vão ter a oportunidade de aceitá-lo como Salvador, mas vão ter que aceitar que a palavra que nós pregávamos era verdadeira. A palavra que nós pregávamos era verdadeira. Por isso que essas palavras se conectam, porque a mensagem da cruz ela deve ser pregada. Glória. E aqueles que não aceitam agora para serem salvos, Santo Deus, vão ter que aceitar que a mensagem é verdadeira. Presta atenção. Lemos aqui no capítulo 11, no versículo 33 de Romanos, na qual Paulo afirma, e o versículo 36, na qual ele para a igreja na história, fala que porque dele e por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Devemos entender uma coisa, que porque dele pode ter sentido de fonte, porque vem dele. Por meio dele pode ter sentido de caminho. E para ele é destino. Meu irmão, se eu faço alguma coisa, foi porque veio dele. Se eu faço alguma coisa, é porque ele me sustenta para fazer. E se eu faço alguma coisa, é porque eu tenho que fazer para ele. Devemos fazer algo que não é para Jesus. Não devemos nos ensoberbecer e nos vangloriar e fazer algo que não passe por Jesus. Porque vem de Jesus, vai passar por Jesus e vai chegar até Jesus. Senhor. Primeiramente, eu fui salvo por Jesus. Veio a fonte da salvação. Segundamente, o caminho eu faço porque Jesus me capacita para fazer. E depois é o destino, eu faço para Jesus Cristo. E é por isso que devemos entender essa mensagem. A mensagem da cruz e entender quem é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o homem que desceu da direita do trono do Pai. Teve toda uma dificuldade no seu nascimento. O rei Herodes queria assassiná-lo porque ficou sabendo que tinha nascido um novo rei. Então ele foi colocado na manjedoura. Aos 12 anos estava dando aula para os doutores da lei na sinagoga. Aos 30 anos se batizou.
dos 30 ao 33 ele fez milagres, operou maravilhas. Obrigado. Que aos 33 anos Aleluia. foi crucificado na cruz do Aleluia. e no terceiro dia ele ressuscitou. Ele foi crucificado para me salvar. Obrigado, Deus. Cada um que está aqui dentro. Aleluia. Aqui dentro desse templo tem pessoas que já são salvas. Mas aqui dentro desse templo também tem pessoas que Jesus quer salvar. Aleluia. É, general. Faz a obra aí. A mensagem da cruz. Essa é a pessoa de Jesus. Jesus Cristo, Ele quer salvar tua alma. Ele quer salvar tua vida. Mas basta você dar o acesso da tua vida para Ele. Aleluia. Porque só quando você dá o acesso da tua vida para Ele, que Jesus Cristo vai se tornar o acesso para que você venha ter uma vida de santidade, para chegar até o céu de glória. Meus irmãos, essa foi a palavra que Deus me deu. Não sei se foi o que os irmãos queriam ouvir. Não sei se foi o que os irmãos desejavam ouvir. Mas eu acredito que foi o que os irmãos precisavam ouvir. Porque eu precisava ouvir isso. Da mesma forma que Deus falou comigo, eu acredito também que Deus falou com os irmãos. Por isso que, mediante essa palavra, a mensagem da cruz, teve uma alma aqui já para Jesus, que aceitou a Jesus Cristo. Creio que o jovem Christian vai prosseguir firme na caminhada e vai conseguir chegar até essa salvação. Por isso eu tenho uma pergunta para fazer.